Assista agora a reapresentação do TJ Brasil com Boris Casoy. Logo após, os segredos e o charme da alta roda na irreverência do perfil com Otávio Mesquita. Telejornal Brasil, oferecimento Golden Cross, ligue já 0800 99 2001. E luvas Perfex, suas mãos vão sentir a diferença. Começa agora o Telejornal Brasil, com Boris Casoy. Boa noite, estas são as manchetes do Telejornal Brasil. O governo de Alagoas e a prefeitura de Osasco dão um calote de 140 milhões de dólares em títulos públicos. O PT quer a CPI dos corruptores e quer que ela seja instalada para investigar o PT e demais partidos. Luiz Eduardo Magalhães vai ser mesmo articulador do governo na Câmara dos Deputados. Nos Estados Unidos, Timothy McVeigh é julgado culpado pelo atentado de Oklahoma. São Paulo teve a madrugada mais fria do ano. Mais de 100 mil pessoas já passaram pelo velório de Frei Damião. O feriado de Corpus Christi foi o mais violento deste ano nas estradas de São Paulo. 83 pessoas morreram. Nas estradas brasileiras, perde-se a vida em segundos, o que poderia deter o veloz caminhoneiro que atravessou a Dutra e se chocou com o ônibus da delegação de ginastas do Flamengo. Muretas de concreto dividindo a rodovia do início ao fim. A construção de novas pistas e mais acostamentos certamente devem contribuir para uma boa viagem. Mas o que causa os acidentes? A estrada ou o mau comportamento de alguns motoristas? A Polícia Rodoviária Federal garante que 90% dos acidentes acontecem por imprudência do motorista, excesso de velocidade ou falta de atenção. A certeza da impunidade é que fazem com que os motoristas continuem causando um grande número de acidentes que assolam o nosso país. Enquanto o motorista põe o pé na estrada sem punições mais severas na legislação de trânsito, a Polícia Rodoviária Federal vai contabilizando os desastres. No feriado de Corpus Christi, no ano passado, foram 219 acidentes contra 252 neste ano. No ano passado, morreram 15 pessoas. Este ano, 24. Mesmo sem buracos na pista e mais sinalização, só a Dutra teve 53 mortos no mês de maio. Quem administra as obras e a receita de pedágio de 14 milhões de reais por mês reconhece que tem medo de andar na Dutra, especialmente em feriados. Tenho muito medo de viajar na rodovia, porque eu nunca sei como que os demais usuários estão utilizando a rodovia. Excesso de velocidade somada à impunidade, motoristas de caminhão drogados, estradas sem condições e uma facilidade enorme para tirar carta no Brasil, para tirar habilitação no Brasil, são fatores que levam a essas desgraças em todo o país. O novo Código de Trânsito parece que vai corrigir tudo isso. Essa irresponsabilidade em todo o país no ato de guiar. Guiar no Brasil é correr, é matar. O cigarro está novamente no banco dos réus nos Estados Unidos. Agora, 60 mil aeromoças querem ser indenizadas pela indústria do tabaco. Elas alegam que tiveram a saúde prejudicada pelos cigarros dos passageiros fumantes. O julgamento começou hoje no estado da Flórida com a participação de dezenas de advogados. As aeromoças trabalharam anos atendendo a passageiros fumantes e alegam que a fumaça do cigarro acabou afetando sua saúde. Hoje, elas enfrentam problemas respiratórios, bronquite e há casos de câncer no pulmão. As aeromoças querem uma indenização total de 5 bilhões de dólares. A indústria do tabaco afirma que não existe nenhuma prova científica de que o cigarro possa afetar a saúde do fumante passivo.
Não existe prova científica, uma ova. Está mais que provado. Uma pesquisa atrás da outra, pesquisa científica. Cigarro vicia, mata quem fuma e mata o fumante indireto. Se você, meu amigo, se você, minha amiga, quer morrer, deseja morrer, é uma opção democrática sua, e com a fumacinha venenosa do cigarro, quer também matar os que o cercam, continue fumando. Fume muito e boa morte. A vacina tríplice que o governo de Minas importou da França foi reprovada. Ela era a esperança para resolver a falta de medicamento no estado. As 75 mil doses da vacina tríplice enviadas pelo Ministério da Saúde não foram suficientes para atender a todos. Neste posto de saúde do Padre Eustáquio, em Belo Horizonte, a vacina que combate a coqueluche, difteria e tétano durou apenas 1 dia e meio. Mãe desse bebê de 7 meses, Elma Rezende já perdeu a conta de quantas vezes veio ao posto tentar a 3ª dose da tríplice para o filho. O governo fala que vai resolver, mas nunca resolve. Pelos cálculos da Secretaria de Saúde, só esse ano já deveriam ter sido aplicadas em Minas 500 mil doses da vacina, mas apenas 40% das crianças receberam a tríplice. Para resolver o problema, o governo de Minas importou da França 300 mil doses da tríplice, mas a liberação da vacina dependia dos resultados dos testes que foram divulgados hoje, 12 dias depois do que estava previsto. O laudo chegou e a notícia não é boa. As vacinas francesas, que eram a esperança do Estado em regularizar a aplicação da tríplice, foram reprovadas. Segundo o INCQS, o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, que fica no Rio de Janeiro, o componente de combate à coqueluche apresentou reações acima do normal e, por isso, a tríplice francesa foi recusada pelo Programa Nacional de Imunização. Agora nós estamos realmente expectantes, né, no que vai decidir o Ministério da Saúde junto com esse laboratório produtor para saber como é que vão ser substituídas ou se vai ser retestados. Então, só nos resta realmente esperar o desfecho final. Durma-se com um barulho desse. Falta vacina e as poucas que aí estão não prestam. Se eu fosse o presidente Fernando Henrique Cardoso, nesse instante, dava um murro na mesa, acabava com todas as concorrências públicas, decretava alguma coisa tipo estado de guerra e importava vacinas correndo, avocava isso para o seu gabinete, chamava alguém honesto e competente para resolver essa situação. Há crianças morrendo em todo o país de sarampo, uma vergonha que há muito tempo não assolava o Brasil. Só uma medida de guerra que tem que ser tomada pode resolver esse tipo de situação. Uma medida criativa como o PROER, rapidamente o governo criou. Por que não criar uma medida de emergência para resolver o problema das vacinas em todo o país? Veja a seguir, Corinthians e São Paulo preparam-se para a grande final do Paulistão. As facas. As facas. Os garfos. Garfos. Cristais. Cristais. Para as operações delicadas do dia a dia, novas luvas domésticas Perfex. Só elas protegem as mãos, mantendo a sensibilidade e precisão dos movimentos. Luvas Perfex, perfeitas para operações domésticas. Um sucesso. Os cristais estão fora de perigo. Amanhã você opera. O desespero das famílias de pessoas que desapareceram sem motivo aparente. Olha, eu não sinto que ele esteja morto, não. Só na cidade de São Paulo, 50 pessoas desaparecem todos os dias. Eu sinto que ele está vivo. E na segunda reportagem... Uma mulher, uma digitadora durante o dia, agora virou quase um homem. Depois das drag queens, as mulheres se transformam e atacam de drag kings. SBT Repórter, quarta depois de amanhã, após Alô Cristina. Nos dias 2, 13 e 4 de junho, entrada livre na Festa Nacional do Pinhão. Shows com Odair José, Berenice Azambuja, Gaúcho da Fronteira, Orquídea Negra e muito mais. E no sábado, dia 7, show especial do Furacão Daniela Mercury. Só está faltando você. Patrocínio Besc, Serra Tour e Prefeitura do município de Lages.
O canadense Greg Moore conseguiu sua primeira vitória na Fórmula Mundial ontem no Grande Prêmio de Wisconsin, nos Estados Unidos. O repórter Luiz Carlos Azenha estava lá. Foi uma corrida emocionante desde o começo, com uma batalha entre Paul Tracy, o pole position, e Greg Moore. O brasileiro Walter Salles sofreu um acidente com Juan Fangio, ficou desacordado alguns momentos, foi levado para o hospital, mas só sofreu um hematoma no joelho esquerdo. A estratégia de parada nos boxes foi muito importante. Greg Moore acabou conquistando sua primeira vitória na Fórmula Mundial, parando apenas 2 vezes nos boxes. Ele foi perseguido de perto no final da corrida por Michael Andretti, que chegou em segundo, e Jimmy Vasser, que chegou na 3ª posição. O brasileiro melhor colocado foi Raul Boesel, terminou em 4º, também com apenas 2 paradas. Só tinha o cheiro. A gente teve que andar, empobrecer a mistura do motor e você tem uma sexta marcha como se fosse um overdrive, quer dizer, para economizar também. E a gente teve que andar assim o tempo todo. Maurício Gugelmin ficou na 5ª posição. Nossa equipe decidiu jogar seguro dessa forma e nós perdemos posições. Hoje nós devíamos ter acabado em segundo, pelo menos, se não tivesse parado. Mas no caso do Ray Hall também não deu certo. É questão de um risco. Eu acho que tem que estar preparado, às vezes, a arriscar, talvez perder algumas provas para ganhar algumas. E Gil de Ferran terminou no 7º lugar. Foi uma corrida bem competitiva, onde a gente esperava terminar em 4º, mas infelizmente não deu. Paul Tracy chegou em 6º lugar e continua liderando o campeonato. Ele tem 94 pontos contra 70 do Michael Andretti e 67 do Alessandro Zanardi. O brasileiro melhor colocado agora é Maurício Gugelmin, está em 7º com 47 pontos. Gil de Ferran em 8º com 45. 2 times bem diferentes vão disputar o título de campeão paulista de futebol na próxima quarta-feira. O Corinthians, com um elenco milionário de jogadores consagrados. E o São Paulo, que surpreendeu com um time de novatos. No sábado, o São Paulo ganhou apertado do Santos com um gol de pênalti do artilheiro Dodô. Ontem, Henrique botou o Corinthians na frente contra o Palmeiras com esta cabeçada ainda no primeiro tempo. No segundo, o veloz Mirandinha apareceu como uma flecha e fez Corinthians 2-0. Na final contra o São Paulo, o Corinthians, de melhor campanha no campeonato, joga por um empate. Hoje no Parque São Jorge, Nelsinho Batista, o técnico, preferiu ser cauteloso. A vantagem é importante, mas após os 90 minutos. E nós não temos assim a condição de iniciar o jogo pensando em empatar. Mesmo porque o Corinthians tem qualidade, tem potencial para procurar ganhar do São Paulo. A verdade é que além da vantagem, o Corinthians é um time de estrelas. O São Paulo, ao contrário, tem um elenco tão jovem que até o técnico, Dario Pereira, começou como interino. Mas hoje ele tem nas mãos a sensação do Campeonato Paulista. Foi um trabalho, foi a colaboração muito boa dos jogadores, né? E principalmente no campo. Uma reação boa no campo, com treinamentos, com bastante dedicação. E isso foi o que deu agora que nós estamos na final. Falei quarta-feira, mas o jogo é quinta-feira. Eu sou um palmeirense desorientado, desculpe. O técnico Luiz Felipe Scolari se apresentou hoje à tarde ao Palmeiras. Scolari assume o lugar de Márcio Araújo, que deixou o clube na semana passada. Scolari chega ao Palmeiras em meio a uma crise, após várias derrotas consecutivas e a eliminação do clube da disputa do título paulista. Scolari dirigia atualmente o Jubilo Iwata no Japão. No currículo do técnico estão títulos como o Campeonato Brasileiro, a Copa Brasil e a Taça Libertadores da América, sempre na direção do Grêmio de Porto Alegre. Na entrevista coletiva de hoje, Luiz Felipe não falou em nome de jogadores, mas disse que pretende contratar reforços. A maneira de jogar, como eu gosto de jogar, nós temos um jogador? Não. Bom, então agora vamos... Quantos tem no mercado? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos tem novatos? Aí a gente vai ver. Essa é a minha forma de trabalhar. Confusão e pancadaria dentro e fora do campo no jogo entre Apucarana e Atlético Paranaense ontem no Paraná. O jogo começou e logo veio a primeira expulsão. Depois o bandeirinha foi vítima de uma pedrada na cabeça e saiu de campo machucado. No segundo tempo, briga na arquibancada. Em campo, o Apucarana empatou a partida. Os jogadores do Atlético reclamaram impedimento e o juiz expulsou mais um. A partida mal recomeçou e estourou uma briga entre os jogadores.
Depois de 15 minutos de paralisação e mais 6 jogadores expulsos, o juiz reiniciou a partida, que terminou com apenas 7 jogadores de cada lado. Ontem foi o dia do Troféu Imprensa. O programa Silvio Santos premiou com o Troféu Imprensa os melhores da TV brasileira do ano passado. Os vencedores foram escolhidos por um júri de jornalistas entre os 3 nomes apontados por uma pesquisa que ouviu 2.100 pessoas no Rio e em São Paulo. Na categoria de melhor cantora, a vencedora foi Daniela Mercury. O melhor programa de entrevistas ficou com o Programa Livre, comandado por Serginho Groisman, no SBT. O troféu Imprensa na categoria Artista Revelação foi para a atriz Thaís Araújo, por sua atuação na novela Chica da Silva. O Jornal Nacional da Rede Globo foi escolhido o melhor jornal de televisão. Para a melhor música, deu empate. A Primeira Vista, de Chico César, com Daniela Mercury, empatou com Garota Nacional, do grupo Skank. Outro empate. Os jurados elegeram Galvão Bueno, da Globo, e Silvio Luiz, do SBT, como os melhores locutores esportivos de 96. O melhor programa de TV ficou com o Sai de Baixo. Na categoria Conjunto Musical, o grupo mineiro Skank levou mais um Troféu Imprensa. Entre as novelas, O Rei do Gado foi considerada a melhor. A atuação de Débora Bloch impressionou. Olha o cheiro disso aí! Parece que você está carregando um cadáver de morcego! E ela levou o prêmio de melhor atriz. O Troféu Imprensa de melhor ator foi para Raul Cortez. Do jeito que você me falou lá na sala, né? Desculpa. Gugu Liberato foi escolhido como melhor animador. E na categoria de melhor cantor, o Rei ganhou mais um troféu. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Veja a seguir, o mar acalma no Rio depois da ressaca que provocou muita destruição e uma morte. E mais de 100 mil pessoas já passaram pelo velório de Frei Damião.